Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, que estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web oferece para os brasileiros. Shirley Marciano, primeiramente, meu boa tarde a Shirley, que está voltando de merecidas férias. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Bia. Ele não apresentou ainda, mas já estou falando o nome dela aqui. Mas é para você dar boa primeiro tarde. as damas, né? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Foram só 10 dias, Paulinho, mas fiquei feliz, porque valeram. A gente sai, faz outras coisas, né? Muito bom. É bom sair um pouco do dia a dia. Sai da rotina, né? Da rotina. Isso já descansa a mente, né? E hoje é a estreia nos microfones, a rentrée. Oi? Hoje é a rentrée, a estreia nos microfones hoje. Ah, depois sim, verdade. Né? De volta ao mundo dos mortais. Shirley, no programa de hoje nós vamos falar com a Bia Flaus. Ela já é conhecida aqui em São José dos Campos. Ela é professora de yoga, bacharel em comunicação social pela Universidade de São Paulo e, além disso, tornou-se uma ativista digital. Bia Flaus, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Shirley. Boa tarde. É Bia Flau ou... Flauhaus. 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 É um alemão... É alemão. É alemão. Flauhaus. Flauhaus. Tem dificuldade as pessoas, assim como eu na primeira Flaus? Tem. As pessoas perguntam como é, de onde é, como escreve. E fala exatamente do jeito que escreve. Que bacana. Flauhaus. Flauhaus. Tem alguma história desse nome? É um antigo da Alemanha, não? Tem lá, tem. A gente sabe que tem familiares distantes por lá. Ainda? Sim. Aqui poucos, né? No Brasil tem muito poucos. Mas a Bia Flauhaus é nascida aqui no Brasil. Você nasceu onde? Meu bisavô era alemão. Meu avô já nasceu aqui. Agora, por conta disso, você tem a dupla cidadania, assim como ocorre na Itália? Não, né? Na Alemanha não tem isso. Não tem isso? Não. Aliás, lá é um país muito sério. Nós tivemos aqui o bonito, né? O Adilson, que esteve aqui dando entrevista semana passada. Ele vai muito para a Alemanha e a tecnologia de lá é avançadíssima. Então, é alguma coisa de muito especial que se fala em tecnologia na Alemanha. Eu tive lá uns 5 anos faz. Eu tenho primas lá, mas, aliás, nem primas por parte de pai, né? Que é a família alemã. Mas é um lugar maravilhoso. Eu achei lindíssimo e muito civilizado. Ao contrário do que costumam dizer, que o pessoal é meio seco. Não achei as pessoas muito amistosas. Só tomar uma cerveja com ele já é. Quente, né? Porque lá não é gelado. É mesmo? Então não quero mais. Porque lá já é frio. Lá é frio, né? É um chazinho muito especial. O Bonito, ele falou que a cerveja lá tem 200 anos e continua com a mesma qualidade de 200, 300 anos atrás. Eu sou uma apreciadora de cerveja, então eu não tenho nem autoridade para falar sobre o assunto. Mas quem gosta diz que é maravilhosa. É muito forte a cerveja lá, pelo que fala. Né? Bia, a Bia Flauhaus. Isso. Nós estamos vivendo na era digital e o novo ativista digital, ele é uma geração que é moldada pela internet, que descobre o poder de levar as suas causas às ruas. É esse o chamado novo ativista digital? Então, Paulo, difícil a gente definir, né? Ou até se definir dentro desse lugar virtual. Até porque, para a nossa geração, é uma coisa muito nova. Eu acho que as próximas gerações vão conseguir entender melhor esse fenômeno do que a gente que está entrando nisso agora. Eu vejo pelo meu filho, que já nasceu dentro desta realidade virtual, a relação que eles estabelecem com isso é muito diferente. Mas, assim, eu não vejo, de verdade, muita diferença das formas de relação e de convivência que se tem nesses ambientes virtuais do que as que se tem no mundo real.
né? Sim. Assim, do mesmo jeito que as pessoas tentam passar uma impressão, muitas vezes, daquilo que elas não são, na real, elas também fazem isso no virtual. Mas no virtual ela consegue mais êxito, né? Ou não? Mais ou menos. É difícil dizer que as pessoas são 100% sinceras só porque você está olhando para a cara de alguém e está conversando cara a cara com alguém, não é? Eu não sei, as pessoas se mascaram muito e é da nossa natureza. O convívio social meio que exige isso. Mas sim, com certeza, num ambiente virtual, as pessoas estão escondidas por trás de uma tela, né? O que a gente vê que tem trazido também algumas consequências catastróficas, não sei se pode dizer que é consequência, mas enfim, tem aparecido um lado negro das pessoas que ficava mais escondidinho, né? Essas manifestações de racismo, de homofobia, umas coisas muito, muito medievais mesmo. Mas e isso... que antes estava escondido ali no boteco, falava na sala de casa, agora as pessoas falam, né? Então, quando as pessoas dizem, você acha que o fenômeno é das pessoas estarem se mostrando mais agora, ou você acha que, por exemplo, a situação política e toda a realidade hoje, ela traz à tona um novo sentimento? Ou você acha que era alguma coisa que estava escondida? Sim, acho que as duas coisas, né? Eu acho que isso sempre esteve lá, não apareceu agora. As pessoas não viraram racistas agora, não viraram homofóbicas agora, não ficaram possuídas por ondas de ódio agora. A gente tem um histórico, assim, os negros sempre viveram o racismo. Né? Não é porque a gente que estava num ambiente diferenciado não tinha acesso a manifestações racistas que elas não existiam. Lógico que existiam, né? O que acontece, acho que assim, esse momento histórico, essa conjuntura que a gente está política no país, ela está propiciando, assim, ela está validando nas pessoas, né, esse impulso de falar essas coisas abertamente, para os atletas, inclusive, de ofender, agredir, um negócio... Mas estava lá. O Umberto Eco, ele disse, ele é nas redes sociais italiano, um pouco antes de morrer, que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Essa é a palavra certa. Porque tem muita gente boa. Dar uma voz expressiva, né? Porque antes elas falavam nos seus microcosmos ali, né? Agora, essa voz da ignorância, ou se preferir essa palavra da imbecilidade, ela atinge muito mais gente, né? E conforme ela vai se expandindo, se espraiando entre as pessoas, ela vai validando outras vozes e vai fazendo um coro maior. Né? Isso com certeza vai. Tinha antes os semideuses imbecis, né? Igual o Reinaldo Azevedo. Então eles eram os reis. Agora tem vários pequenos reizinhos, né? O Umberto Eco, nas palavras dele, vem bem de encontro o que fala a Bia. O Umberto Eco, antes de morrer, ele disse que as redes sociais dão o direito à palavra uma legião de imbecis que antes falavam apenas em um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade. Hoje, ela deu voz, solta aqui, sai lá no Maranhão, na Argentina e assim sucessivamente. Vai tendo eco isso, né? O próprio Umberto Eco, há décadas, já previa um retorno de uma era medieval, né? Com as pessoas se fechando nos seus feudos. Isso que a gente tem desse fenômeno de condomínios fechados são feudos, em que as pessoas se fecham numa realidade paralela, e quanto mais excluídas elas estiverem do mundo real, melhor para elas, mais seguras elas se sentem, né? E ele falava isso mesmo, que a gente estava retornando para uma nova era medieval, e eu tenho certeza que é o que está acontecendo. Esse moralismo escroto que a gente está vivendo, porque eu não vejo outra palavra para designar isso, né? São valores medievais mesmo, que essa mistura da religião com... Misturou tudo. Tudo, religião, daqui a pouco tem política. Estado teocrático de novo, né? Agora, o ativista digital, podemos dizer assim, no teu caso, deu para perceber, mas ele é um observador da conjuntura política e social de uma comunidade, do país, por exemplo? Ele é um observador, que antes nós tínhamos nas páginas dos jornais o cientista político, e hoje tem o ativista digital. Ele é esse observador? Eu acho que a gente não é só observador, porque a gente está inserido nesse contexto, né? A gente não está diferente de por exemplo, de um cientista, efetivamente, seja um cientista político ou não, mas que ele tenta algum distanciamento daquela realidade para ele poder analisar segundo métodos científicos, né?
não é isso que a gente faz. A gente está imerso, a gente sai de casa, a gente está vivendo aquilo. Isso é uma perspectiva de estar dentro da coisa, dentro. lógico, de dentro da coisa. E muito mais, até essas coisas que a gente faz com as redes sociais, de postar, a gente está postando o que a gente está sentindo. Assim, eu presencio um episódio no ônibus, aí eu vou comentar aquele episódio. Então, assim, é meio que um narrador que também é personagem e que também é observador, né? A gente meio que vive todos esses papéis e tenta, e comenta, e analisa, e fala. E, na verdade, a gente está expressando ali muito mais o nosso sentimento e a nossa crítica do que qualquer outra coisa. Mas é importante para o contraponto, né? Porque existe o outro lado, no final de contas. Do mesmo jeito que essas redes sociais deram voz para essa legião de imbecis, também deram ouvidos. E deram para outras vozes, outros contrapontos mesmo. Porque antes você ficaria o quê? Com a versão dos fatos da grande mídia. Muito bom. E só, né? E acabou. Então você assiste o que tem na Rede Globo e acabou. Você lê o que tem no Estadão e na Folha e acabou. E aquilo é verdade, inquestionável, irrefutável e pronto. Você fica com aquilo, né? De jeito que você teria durante a ditadura militar de ter acesso a qualquer informação? Nenhuma. Já foi observado em supermercado, quando uma criança via lá um chocolate e falava: mãe, compra esse chocolate. Aí o pai olhava assim e falava: não, calma aí, não saiu na TV ainda. Então, quer dizer, ficava com aquela verdade. Não, ainda tem muita gente ainda que... tem. Sim, lógico, evidentemente tem. Né? Ainda depois tem muita que gente... sai na televisão, não, esse aí pode. Aí pode. Agora, Bia, em relação ao poder das redes sociais, os abaixo-assinados digitais, eles levam, por exemplo, 1 hora para angariar aí 100 mil assinaturas digitais, o que levaria meses, né? Se fosse passado de mão em mão para tocar num assunto. Esses abaixo-assinados digitais, ele tem a mesma eficiência na resolução dos problemas? Olha, na atual conjuntura está tão difícil a gente acreditar em alguma resolução de problema, porque parece que a gente grita, mas a voz não repercute. Né? É igual o sonho que você grita assim. Não é desesperada. E a voz não sai. E você corre e não sai do lugar. É virtual. O sonho é virtual, então, né? Mas assim, até porque acho que assim, a gente está numa circunstância, num momento político muito bizarro, né? Mas assim, excetuando essa circunstância do atual governo que a gente está vivendo aí, eu acho que, mesmo esses fenômenos dos abaixo-assinados e tudo, eu, pelo menos, entendo que isso está dando às pessoas que estão nesses ambientes virtuais, né, uma sensação maior de protagonismo no cenário político. Ainda que a gente, infelizmente, não esteja conseguindo fazer com que isso se tornem ações efetivas e que mudem o rumo como a gente gostaria que mudasse de muitas coisas, ainda que a gente esteja tendo perdas imensas no aspecto social e trabalhista e tudo mais, né? A gente está vendo desolado, obviamente, esse cenário, mas eu acho que as pessoas estão, sim, começando a se ver, eu posso falar, eu posso fazer um abaixo-assinado, eu posso me mobilizar por uma causa, e aí as mudanças de mentalidades não acontecem numa geração, né? Eu acho que para os nossos filhos, para os nossos netos, pelo menos é o que tem me consolado muito. Que coisa. Eu acho que as mentalidades vão ser outras, eles vão se ver de outra forma. A configuração, ela está mudando. Sim, eu acho. Imagina, olha, eu não imagino meu filho, quando tiver a minha idade, assistindo Rede Globo. Essas crianças já nascem dentro do computador. A televisão vai morrer, pelo menos morrer. Aliás, morrer é forma de dizer, mas morrer como única forma de acesso à informação, como a gente tem para muita gente hoje. Né? Olha, eu acredito que nisso que você fala, porque nós temos uma pessoa que a gente conhece que ele assiste YouTube hoje. E daí você fala do velho Chico. Daí, nem sabe do que se trata. Não, daí esses dias eu falei, você viu o velho Chico ontem? Não vi mais e tal. Ele pensou que era o vizinho seu dele. Então não assiste mais a Rede Globo. Ele assiste YouTube e aprende. E teve até um problema de saúde que ele acabou achando a cura no YouTube.
Porque antigamente nós tínhamos o Hélio Costa, que apresentava um medicamento de um laboratório americano que dizia: esse medicamento estará nas farmácias do Brasil daqui a 20 anos. De Nova York, Hélio Costa para o Fantástico. Então era 20 anos. E hoje você tem uma receita de bolo, um churrasco. Eu falo das coisas naturais da internet. Mas a formação da pessoa também. Não se vai assistir mais televisão. Então se fala daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, com a Bia Flau, está nos enchendo de informação, e tantas são as perguntas que a gente tem ainda para falar dessa ativista e bacharel em comunicação social e ativista digital, a Bia Flau Waus. Um instante e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDCT criou para divulgar tudo que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores, que estão sempre em destaque aqui no Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. Esta é a Rádio CT, e lembrando ainda que uma web rádio ou web radio, como muitos queiram dizer, dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, ela dá vigor novo à democracia. Por isso, cá estamos com a professora Bia Flau Waus. E lembrando que a Bia também é professora de yoga aqui em São José dos Campos. Ô Bia, uma pergunta, o que é yoga ou yoga? Tanto faz, Paulo. Tanto faz? A gente costuma brincar que não importa como você fale, o importante é você praticar. Interessante. O que é a yoga? O que ela... Ela é o quê? Ela é uma atividade física, uma atividade mental, ou ela é um estilo de vida? Na verdade, assim, a gente tem 5 básicos tipos de yoga, né? E cada uma com o seu caminho, com a sua tradição. Por exemplo, a gente tem a Bhakti Yoga, que é um yoga devocional.
o que fazem os Hare Krishnas, por exemplo, de cantar, de entoar mantras, daquela devoção. A gente tem Karma Yoga, que é aquele yoga da ação, que é mais ou menos para a gente fazer uma analogia, o que fazia a Madre Teresa de Calcutá, de ajudar as pessoas. Isso Aquilo também é é uma yoga? forma de yoga, sim. Yoga pode ser tanto o caminho que você percorre, quanto onde você chega, né? Você chega supostamente percorrendo um determinado caminho, através de uma determinada prática. Você chega num determinado lugar, num determinado estado de consciência, num determinado estado de compreensão das coisas. E isso que a gente faz, que a gente dá aula, é o que a gente chama de Hatha Yoga, que é yoga pelo corpo, que é essa das posturas, que a gente vê as pessoas com o pé atrás da cabeça, de ponta cabeça e Agora, tudo mais. mas quantos tipos de yoga existe? Basicamente 5 tipos de yoga. São 5 tipos. Bhakti Yoga, Bhakti Hatha Yoga. Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga e... qual que faltou? Bhakti, Raja, Hatha Yoga, Jnana Yoga e Karma Yoga. O karma é o mais conhecido. Na verdade, conhecido ocidentalmente da gente é a Hatha Yoga, essa que as pessoas vão para a academia fazer e que ficou muito descaracterizada, inclusive, porque virou uma atividade física simplesmente. Lógico que ela tem um componente físico que é muito legal, é muito bonito e tal, mas o componente físico é só uma das partes de toda a prática da yoga. Agora, por que aqui no Brasil, hoje, as pessoas estão aderindo ao yoga aqui? Qual é o benefício dele? Então, na verdade, não era nem para ter essa perspectiva, Paulo, Não. de benefício, né? Isso já é uma ocidentalização da prática, que a gente quer fazer tudo para ter um resultado. Exato. As pessoas fazem yoga para ficar com o corpo bonito, as pessoas fazem yoga porque estão estressadas, fazem yoga porque estão com dor na coluna. Ou seja, você alopatiza a prática de yoga. Então eu tô com um problema, tô com uma hérnia de disco, o médico mandou fazer yoga. Eu tô com insônia, o médico mandou fazer yoga. Tudo bem que funciona, viu? Não é que não funciona, não. Funciona. Se você tiver com insônia, estressado, você pode fazer yoga que você vai melhorar. Mas não é, na origem, na essência da prática, não é isso que... Não é isso. Yoga. Não é isso. O que é? Para você ter uma ideia, a yoga surge como uma forma de contracultura. Tem uma raiz política na coisa. Porque, assim, dentro da cultura védica, né, da Índia, em que tinha aqueles brahmanes, que eram sacerdotes, dentro daquelas castas da Índia que eram são, né, até hoje rígidas e tudo, tinha os brahmanes, que é a classe mais alta, né, hierarquicamente. Os coronéis. Os sacerdotes. Os sacerdotes. E que, como muitos sacerdotes que tem hoje, cobravam por absolutamente tudo, qualquer coisa. E a prática védica era uma prática muito orientada às coisas, como a maior parte das religiões primitivas, assim, e não só das primitivas, as de hoje também, muito voltada a coisas prosaicas da vida. Então, você tinha ritual para casar, ritual para enriquecer, ritual para abrir um comércio, ritual, sabe, para essas coisas ordinárias da vida. É que na Índia é a terra dos chamados 1000 deuses. Sim, mas aqui a gente também tem isso, não é? A pessoa vai... Da mesma forma. É verdade. A gente faz, porque vai abrir um comércio, vai lá benzer, e as práticas são voltadas... As práticas religiosas, em sua maioria, são voltadas para que a pessoa consiga lidar com o ordinário da vida que ela não dá conta. Que né? interessante. Então, aí o que acontece? Só que dentro dessa cultura védica, aí, tudo o que o cidadão comum precisava de acesso e proteção e bênção da divindade era através do Brahmane e pagando bem. Não era assim, por amor e caridade. E surge, então, a prática de yoga, que era uma prática das pessoas lá da floresta e tudo, como uma forma de contracultura. Falou, a gente não precisa desse Brahmane aí, ficar pagando para ele para conseguir acesso ao divino. A gente mesmo, aqui através da gente, da nossa prática, do nosso coração, a gente sozinho pode ter esse acesso. Foi uma revolução. Foi uma forma de contracultura. Só que, como acontece com absolutamente toda forma de contracultura, a cultura dominante vem, cata essa forma de contracultura, joga para dentro dela, dá uma maquiada, descaracteriza completamente e fala, não, isso aqui a gente fala a mesma coisa que eles falam. Bom, então, você repetiu-se a história do cristianismo, que antes
Sim, antecedeu, né? Porque isso foi bem anterior. Anterior ao cristianismo. Lá foi feito pelos hindus. Na Índia. Na Índia. A Igreja Católica fez aquela igreja... Pegou o cristianismo, misturou com o paganismo, fez uma salada ali e falou, não, essa é a nossa religião. Porque eles eram contra o Cristo. E, de repente, usaram o mesmo Cristo. Mais ou menos isso. É uma repetição de... Isso é do humano, né? É do humano, então. Quer dizer, estamos revivendo o nascimento da yoga em outras. E agora, recentemente também, daí as igrejas protestantes pegou da igreja e foi mudando. Mas qual a explicação da yoga para isso? Então, olha, como a gente estava falando no começo, ela surge como uma forma de contracultura e porque yoga em sânscrito, a palavra yoga quer dizer união. Você, por exemplo, você faz a yoga da charrete com o cavalo. É atar, né? Unir. Então, a palavra quer dizer isso. E só que quando ela surge como essa forma de contracultura, a primeira vez que ela aparece num texto, é um texto lá em que uma pessoa está conversando com a morte. Simbolicamente, no texto, ela está conversando com a morte. E ela pergunta para a morte, né? Ela fala para a morte que ela quer entender o que é a morte, né? O que é você? A pessoa perguntando para a morte. E a morte diz para ela, olha, eu não vou te dizer o que eu sou, mas eu vou te ensinar um caminho para você compreender o que eu sou. Eu vou te ensinar yoga. Então, yoga, muito diferentemente dessa coisa que a gente aprende aqui hoje, de saúde, bem-estar e não sei o que lá, a primeira vez que a palavra yoga aparece, efetivamente no sentido que ela tem, é como um caminho, uma forma de compreender a morte. E não tem nada a ver com vida, com saúde, com essa coisa. Compreender o que é a morte. Caramba! E aí, o que vem depois dessa aí nossa. Muitas formas dentro da tradição até da gente entender. Pode ser essa morte real mesmo, né? Você morreu, acabou, o que tem depois, né? Mas também são as mortes simbólicas de quando você está vivo. Por exemplo, para você virar um adolescente, você mata a criança que você era. Para você virar um adulto, você mata o jovem que você foi. Para você, por exemplo, se casar e ter filhos e ser um pai de família, você mata aquela criatura solteira que você foi. Então, a vida da gente... Para matar um relacionamento, para mim você morreu, tchau. Tem isso também. Tem gente que vai para as vias de fato, né? Exato, vai para as vias de fato. Mas aqui porque não consegue matar simbolicamente, né? Olha que interessante. Então, porque a vida se constitui justamente disso, dessas desidentificações, que você está identificado com um papel, né? Então, por exemplo, eu sou namorada do fulano. Então, eu estou identificada. Eu, Beatriz, namorada do fulano. Aí o fulano me dá um pé na bunda, ele não quer mais namorar comigo. E daí? Aí, eu preciso me desidentificar do papel de namorada, ou para me identificar como solteira, ou como namorada de uma outra pessoa. Que né? interessante. Só que isso não é uma tarefa fácil, como você acabou de fazer. As pessoas, às vezes, matam, porque elas não conseguem largar um papel para se identificar com o outro. E é aí que entra yoga. Esse é o papel do yoga. Por exemplo, então, as pessoas quando se aposentam, não tem muita gente que se aposenta e adoece? Verdade. Porque ela não consegue se identificar do papel de trabalhador, de funcionário. Ou uma pessoa que está há 40, 50 anos convivendo com uma outra, e eu conheci aqui em São José o Testa, a esposa dele, ele morreu, era um lavador de carro, um cara do samba e tal. Ele morreu, passou um mês, a esposa morreu de tristeza. Porque não aconteceu aqui, eu conheci isso. Exatamente isso. Então, o yoga faz parte, então, de um estilo de vida da pessoa uma que filosofia de busca vida, o autoconhecimento. Né? Sim, tem relação com isso. Porque, na verdade, nesses processos que a gente está falando de se identificar e desidentificar com os papéis, porque todos nós temos muitos papéis sociais, né? No trabalho, em casa, na família. Nesse processo de se identificar com o papel, desidentificar e identificar com o outro, sobra alguma coisa. Por exemplo, você já não é mais a criança que você era, você não é o adolescente que você foi, você não é mais a pessoa solteira, você não é mais o jovem, enfim, você não é mais nada daquilo que você foi. Mas alguma coisa subsiste desde o momento que você nasceu até o momento que você vai morrer. E não é nenhum desses papéis. Todos esses papéis são transitórios, mas alguma coisa fica do momento do nascimento
que é essa coisa? É o que você é. A sua essência. É o que você realmente é. É aquele que está observando os papéis pelos quais você está vivendo. E se a gente falar de autoconhecimento, talvez seja isso. Você tem uma figura que o budismo usa que é muito bonita, que fala que assim, a gente é como um colar de contas, de bolinhas. Então você tem, imagina assim, um fio e as bolinhas, uma grudadinha na outra. Então tem a bolinha de você criança, a bolinha de você adulto, a bolinha de você profissional, a bolinha de você mãe, você pai, nananã. Cada uma dessas bolinhas é uma identificação. Você, efetivamente, é o fio que une todas as bolinhas. Né? Fizemos yoga aqui agora? Fizemos yoga. Muito bem, compreendi. Quer dizer, eu sou o fio. Quer dizer, as bolinhas são os papéis que você vai vivendo. Um fio bem grosso, né? Mas não deixa de ser. Bom, Bia Flauhaus, nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente volta a falar de uma yoga diferente, que é a yoga do ativista digital. Não tem como. Tem ativismo também fora do digital. Fora também. Né? O da São Talvez esteja precisando mais até. Né? Com certeza. Tem ativista e tem militância, né? Que é o mesmo ativista. A gente volta a falar já com a Bia Flauhaus, ela que é professora de yoga, que mostrou aí pra gente, ela é bacharel em comunicação social, formada pela Universidade de São Paulo, a nossa querida USP, e além disso tornou-se uma ativista digital aqui na Rádio CT. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com a Bia Flauhaus, ela que é professora de yoga e também ativista digital. Mas antes, porém, o Shirley, saiu o novo jornal do SINDCT, já está circulando. Tem alguma novidade? Isso, Paulinho. O jornal saiu ontem, né? Já começou a distribuição. As meninas já estão distribuindo no INPE, no CTA, já levaram lá no CEMADEM também. O destaque do jornal desse mês é sobre a questão da GQ, né? Que foi uma grande vitória. Então, a unidade dos servidores de CIT obriga o governo a corrigir corte da GQ, né? Que é a gratificação de qualificação. Também outro destaque é a defesa, que a defesa ela aposta no projeto de nova empresa estatal. Então, a tal da ALADA é uma polêmica nova que surgiu aí no CTA e começa a se desenrolar. Então, acho que dos principais destaques são esses. Tem também uma entrevista interessante sobre o LAC do INPE e assim por diante. Paulinho. Olha, o novo jornal do SINDCT, então, já está circulando. Você pode entrar em contato e receber o exemplar ou buscar
aqui no sindicato. Também. Vai receber no próprio local de trabalho. Vai receber lá. Isso, recebe lá. Muito bem. Bia Flaus, a Shirley acabou de dizer aí do que o pessoal da CIT, de Ciência e Tecnologia, se reuniram e conseguiram aí barrar. Eles iam fazer um desconto enorme lá, de quase 30% no salário do pessoal, e eles conseguiram reverter a situação. Estamos torcendo para que várias categorias se mobilizem, porque o cenário está funesto. Está desse jeito, não é? Tá funesto. Agora, Bia, mas, por exemplo, esse caso que a Shirley cita que está no jornal, a má qualidade no serviço público, corrupção, a violência policial, a falta de casas, de habitação, de política habitacional, isso aí tem sido motivo, não é, mais frequente de manifestações. Essas manifestações, ela mostra que a situação, vou usar até uma palavra assim, ela não piorou ou a exigência que aumentou? Não, eu acho que a perspectiva é de uma piora grande da situação, né? Porque a gente está vendo perdas sociais nos direitos trabalhistas e em várias conquistas que a gente foi tendo ao longo dessas décadas, a gente está vendo isso desmoronar, né? Parece que está desfacelando, assim. Então, um cenário... E assim, a gente tem também presenciado várias pessoas se manifestando não só virtualmente, como realmente mesmo se mobilizando. Infelizmente, eu acho que não está tendo o peso que deveria ter essas manifestações. Essas manifestações não estão tendo a voz que deveriam ter, né? Está faltando liderança? Olha, eu acho que as pessoas estão meio perdidas, né? Primeiro, assim, acho que falta repercussão, né? Falta repercussão, porque essas manifestações não aparecem no Jornal da Globo. Né? Isso é uma coisa, né? Muitas pessoas estão perdendo os seus direitos, né? Os seus direitos no momento, ou direitos que elas teriam assegurados caso necessitassem, sem se dar conta disso. Elas não estão sendo devidamente informadas de que elas estão tendo perdas sociais, perdas trabalhistas, elas não sabem que isso está acontecendo. Muitas pessoas ignoram completamente. Né? Porque ainda não aconteceu de fato. Porque ainda não aconteceu de fato. E elas estão assistindo novela, e elas estão assistindo jornal em que diz que o rumo do país está melhorando, e elas não se dão conta do que está acontecendo. Né? A gente espera que em algum momento as pessoas se deem conta, e mais do que isso, que elas se deem conta e que elas sejam capazes de realmente associar os efeitos com a causa real. Porque a gente ouve muito discurso de pessoas dizendo que isso que está sendo tirado agora do trabalhador é para corrigir uma situação que o governo anterior fez, e não é verdade. Né? O desmonte que está sendo feito não é para corrigir nada. É uma proposta de um governo que não tem proposta com coisa nenhuma, que é comprometido simplesmente com as empresas que bancaram os deputados que estão lá e vão bancar a reeleição deles, né? De um atual interino presidente que não tem compromisso nenhum com reeleição, então não quer agradar ninguém, né? Ele está fazendo a louca, né? O que bem entender, né? Atendendo alguns interesses muito específicos, e a população está absolutamente alheia ao que está acontecendo, pelo menos a maioria da população. Quem tem acesso a isso, quem compreende, tenta se manifestar de alguma forma, né? Mas o quanto essa nossa voz aí vai repercutir, a gente... Agora, nós anunciamos aqui que você é formada em comunicação, bacharel em comunicação social pela USP, é professora de yoga, ativista digital. Essa falta de liderança que está aí, a gente pode ver que o aumento do nível de escolaridade, porque a gente está falando com uma pessoa muito esclarecida, o nível de escolaridade, ele explica que quem estuda, e é o seu caso, entende melhor a situação, que você em poucas palavras... Não necessariamente? Não necessariamente. Está cheio de gente pós-doutorada, né, e com uma mentalidade absolutamente tacanha, tosca e estreita. Né? Isso em relação com o valor que a pessoa possui. Sim. Porque, assim, o que acontece? Isso tem relação também com a nossa conversa do bloco anterior, que é da prática de yoga. O que acontece com a forma que as pessoas se veem no mundo. A gente diz dentro do yoga que tem 5 causas, não vou falar 5, vou falar só das 2 primeiras, 5 causas básicas de sofrimento, tá? Que são os kleshas, que eles chamam.
né? No yoga? É. Cinco causas básicas, que causam todo tipo de sofrimento que você possa ter, se origina de uma dessas 5 causas básicas. A primeira causa é a vidya, que eles dizem que é a ignorância. Ignorância da nossa verdadeira natureza, daquilo que você realmente é. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Então, pior que isso, eu sei alguma coisa equivocada. Porque quando você não sabe, tá de boa, porque você tá aberto e receptivo para aprender. Okay. Agora, quando você tem certeza que você sabe de alguma coisa, é um problema, porque ninguém te convence de coisa alguma. Se você está absolutamente convicto e não guarda na sua cabeça pelo menos 10% de dúvida ali. A dúvida é necessária. Então, o que acontece? A gente teve, e isso é ainda resquício, é saldo da ditadura militar e da mentalidade colonial que a gente tem, que assim, uma educação formal que não é uma educação reflexiva, não é para a pessoa se entender como um ser humano. Ela é uma educação para produção, para você virar uma engrenagem numa máquina. Na melhor das hipóteses, para você virar um bom consumidor. Ou você vira um trabalhador que aperta bem um parafuso, né, por qualquer salário que te pagarem, né, sem reivindicar coisa nenhuma, sem necessidade. As pessoas perdem o contato até com a sua necessidade fisiológica. Gente, aquela história dos 15 minutos de almoço, você pode almoçar 15 minutos, como assim você pode almoçar em 15 minutos? Estão aceitando. Não é? Estão aceitando, tudo bem, não é verdade. Eu preciso de hora para ir no banheiro, eu preciso de horas de sono, eu preciso de hora para me alimentar. Eu sou um ser humano antes de ser um negócio que aperta parafuso, né? Então, assim, isso, uma camada da população é educada para isso. A outra, na melhor das hipóteses, é educada para ser um excelente consumidor. Então, quanto mais você comprar, mais bem-sucedido você será, mais feliz você vai estar, mais realizado você será. Mentira. E para isso você tem que trabalhar. Mentira. Você tem que trabalhar muito e explorar uns outros tantos. Porque quanto mais gente você conseguir explorar, mais dinheiro você acumula, mais realizado você é. Mentira. Então, sofrimento não acerta. A ignorância é o primeiro. Sim. Que são 5 causas de sofrimento. 5 kleshas. As kleshas chama. Ignorância, então, é o primeiro. Ignorância da sua verdadeira natureza. Né? Por exemplo, você aliás, da ignorância, tivemos debate aqui recentemente sobre a escola sem partido, que foi apresentado aqui em São José dos Campos. As entidades se organizaram, foram para a Câmara, foram debater o assunto e tal. E aí os vereadores que apresentaram o projeto de escola sem partido, eles descobriram que eles não podiam apresentar porque era uma questão federal. Aí, quer dizer, por falar em ignorância, eles eram muito ignorantes, porque eles não sabiam que eles não podiam fazer aquilo. Incrível. E o 2? A segunda causa de sofrimento, a asmitá, que é assim, é você perder a noção de que você faz parte, usando em poucas palavras, sou uma ilha. Ilusão da separatividade. É você achar que você é separado do resto do mundo, do resto do todo. Você não é separado. Você não é separado da pessoa que coleta lixo da sua casa. Você não é separado da pessoa que aperta o parafuso do seu carro. Você não é separado da poeira do Saara que fertiliza a Amazônia. Isso é um organismo só. A célula do dedo do seu pé não é separada das células do bulbo do seu couro cabeludo. É um organismo só. Nós somos um organismo só, este planeta é um organismo só. Essa mentalidade de que eu posso extrair o máximo do benefício deste planeta, a revelia de todo o resto, é uma sentença de morte, como tem sido para o planeta. É como a gente cuida do nosso próprio corpo, né? Sim. É que não adianta, por exemplo, tá bem o braço se o pé tá machucado, né? Você vai sentir dor do mesmo jeito. Exatamente, né? Você vai estar mal do mesmo jeito. Boa, não adianta seus músculos estarem fortes se você destruir a sua articulação na academia. Então, o primeiro é ignorar e o segundo é... Ilusão da separatividade, que você é separado do todo. Quer dizer, você não é quem pensa que... quer ser. Então, e essa mentalidade de formar consumidores e não seres humanos, ela é pautada nessa ilusão da separatividade. Eu posso consumir sem me dar conta do resto. Né? 3. Raga, apego. É? Apego. Porque fala assim, se eu tenho uma coisa e eu me apego a essa coisa, quando ela deixar de ser minha, e ela vai deixar de ser minha, tá? Porque nada dura para sempre.
né? A gente brinca que assim, nada é impermanente, a não ser a impermanência. Porque você está feliz hoje, amanhã você pode não estar. Você está triste hoje, amanhã você pode não estar. Você está jovem hoje, amanhã você não vai estar. Com certeza. Você está saudável hoje, amanhã pode não estar. Você está doente hoje, amanhã pode não estar. Não pode se apegar. Não, você pode usufruir de todas as coisas enquanto elas estão com você. Então, você tem uma namorada que você gosta muito, usufrua deste relacionamento. Porque amanhã ela pode te trocar por outro. Aí você não vai ter mais o relacionamento para usufruir. Faz sentido. Né? Então, assim, porque assim, a experiência que a gente tem é no momento que você está experimentando. Se eu estou chupando um sorvete, enquanto eu estou sentindo o gosto do sorvete, aí eu tô tendo a experiência. Acabou o sorvete. Se eu lembrar do sorvete, já não é mais experiência. Aí é a minha cabeça fantasiando a coisa. Eu adoro dobradinha que é uma iguaria, muita gente não gosta, mas eu adoro dobradinha que eu experimento e eu fico... Isso é... A experiência. A experiência. Depois que a dobradinha acabou, não adianta mais chorar, acabou, né? Acabou. Experimenta enquanto ela é sua. 4. Abdivessa, aversão. Aversão? Então, você sofre com apego porque quando você perde, você quer continuar tendo, né? Abdivessa é a aversão que faz você sofrer do mesmo jeito. Sabe aquela pessoa que você odeia e que você não quer pensar nela? Você consegue não pensar nela? Não. Pois é, você está apegado a ela. A aversão assim. te gruda na coisa que você odeia. É mesmo. É pior ainda. É pior ainda. É como Olha. aquele chefe que você não suporta e ele leva ele pra cama com você, você perde o seu sono porque você fica pensando Quer nele. dizer, eu quero que você seja feliz longe de mim. É uma aversão. Eu quero ser feliz apesar da sua existência. Que incrível. Porque quando você detesta uma coisa, você está grudado nela. Ah, é? Tanto quanto quando você Estamos adora. tendo uma aula de Então, yoga só aqui. falta uma agora, então já Só fica falta esse bloco. uma. Essa... Abdivessa, o medo da morte. Divessa, aversão, abdivessa, o medo da morte. E aí, tanto a morte real, aquelas pessoas que não viajam porque tem medo que o avião caia e vá morrer, né? Então perde a possibilidade de experimentar uma viagem. É verdade, quer dizer, o medo de avião... Faz você... medo de morrer de avião faz você não viajar e não aproveitar. Não ir para os Estados Unidos, não ir para o Nordeste. E quanto às mortes simbólicas, né? Então, o medo de eu me tornar adulto faz eu me prender aos 40 e tantos anos numa condição de adolescente e não usufruir nada da vida adulta. Bia Flauhaus, que alegria recebê-la aqui. Nós vamos para o último bloco, mas e o último intervalo também. E na volta vamos fazer uma mistura dessa yoga digital que nós estamos aqui. Eu gostaria muito de saber aonde você está, como encontrar também. Um breve intervalo e a Bia Flauhaus, ela que é professora de yoga, bacharel em comunicação social e ativista digital, volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta com a Bia Flauhaus e eu quero mais uma vez repetir as qualidades da Bia, que ela é professora de yoga ou yoga.
é bacharel em comunicação social pela USP e é ativista digital. A Shirley tem uma pergunta que é a junção entre yoga e atividade digital, Shirley? Então, eu queria perguntar para a Bia, daqueles 5 itens que ela falou no bloco anterior, qual que é a relação direta que isso tem com o yoga e a política ou a forma como as pessoas elas convivem em sociedade? Uhum. Então, quando você vai dentro da prática de yoga, isso, como eu falei antes, é uma filosofia. Então, você está no mundo de acordo com essa prática. Só que essa prática, se eu vou me propor a entender o mundo como uma coisa só, a abrir mão dessa ilusão da separatividade, de que eu sou mais importante, que o meu umbigo é mais importante que todos os outros umbigos do mundo. Então, se eu não vou me apegar, se eu não vou ter aversão, se eu estou me colocando dentro dessa perspectiva, isso não vale só para mim, isso não pode valer só para mim, isso vale para todos os outros seres do planeta. Não é? Então, por exemplo, a questão dos direitos humanos, que hoje está tão em pauta e as perdas estão sendo tão grandes. O problema dos direitos humanos não são os direitos, são algumas pessoas não serem consideradas como humanos. Porque humano é aquele branco, rico, que tem um alto poder aquisitivo. Esse tem todos os seus direitos assegurados. Agora, aquele infeliz que nasceu numa periferia, que é negro, que é mulher, que é homossexual, esse não tem direitos assegurados, porque ele não é visto como humano. Né? Mas por que quem incutiu isso na cabeça dessa sociedade? As sociedades vão se formando num sistema muito complexo, né? Mas é óbvio que há a articulação que o capitalismo faz dos seres humanos como peças para gerar lucro, né? E de alguns outros seres humanos como os usufrutários deste lucro, coloca a gente numa situação de desumanidade. Né? Por isso você tem gente morrendo de fome. A gente tem o suficiente no mundo para todo mundo. A gente não tem o suficiente no mundo para todo mundo com padrão de consumo americano. Né? Mas para um padrão digno de vida, óbvio que a gente tem, porque tem alimento sendo desperdiçado, tem um monte de coisa sendo jogado fora, tem medicamento que se perde, tem coisa para todo mundo. Né? Mas uns têm de mais, enquanto outros têm de menos. Né? Independente de qual seja aí a perspectiva política de cada um, uma coisa que não dá para você aceitar em termos políticos, se você se diz um praticante de yoga, se você está dentro dessa perspectiva, é que haja diferenças na ótica que se tem de cada um dos indivíduos. Eu não posso enxergar o lixeiro diferente do que eu enxergo o diretor de uma empresa. Eles são seres humanos igualmente. Os dois, porque a gente são importantes. São igualmente importantes. Igualmente, não é só são importantes, eles são igualmente importantes. Mas isso aí é yoga. Sim. Que vai no dia a dia disseminar essa questão de simpatia, esse acesso entre as pessoas. Também isso, porque a gente parte de uma prática individual, Paulo. Isso que a gente faz, que a gente está falando tudo isso aqui, fora, assim, toda a filosofia que norteia o yoga. Quando eu vou fazer a minha prática ali com os meus aluninhos na sala de aula, a gente não vai ficar falando dessas filosofias. A gente tem uma prática física mesmo, de exercício, de botar o pé para lá, de botar a cabeça para cá. Aí você fala, mas qual que é a ligação disso? O que esses exercícios de botar o pé atrás da cabeça tem a ver com isso que você está falando? Segundo a perspectiva do Hatha Yoga, que é essa yoga do corpo, todas as nossas emoções e os nossos condicionamentos estão aprisionados no nosso corpo, aprisionados mesmo. Sabe aquele problema que você teve com o coleguinha da escola que te deixou morrendo de ódio, ou te deixou se sentindo humilhado? Aquela emoção, que foi uma emoção forte que você viveu, ficou aprisionada em alguma parte do seu corpo. É por isso que às vezes a gente sente dores? A gente sente dores, a gente adoece, não sabe a causa. O psicossomático, então... É uma coisa só. Nada é separado de nada. Onde que acaba a sua mente, onde começa seu corpo? Onde acaba seu cérebro? Não dá. É tudo junto, é uma coisa só. É nessa perspectiva que a gente trabalha. Então, assim, só para fechar essa ideia. Quando eu tenho essas emoções e esses condicionamentos que são meus, são recebidos dos meus pais, são sociais, aprisionados no corpo, eles norteiam uma conduta. Então, por exemplo, eu posso ser racista porque eu nunca refleti sobre isso, porque os meus pais eram racistas, porque a escola em que eu estudei era racista, e eu continuo reproduzindo... Continua não gostando de preto.
sem causa alguma, porque está preso agora, em mim. E o fato de quando fala de racismo, você já pensa no preto, não pensa no chinês, no nordestino. Qualquer forma de preconceito, de entender que por uma característica qualquer alguém é menos do que os outros alguém. Incrível. Né? Então, assim, se eu tô com isso aprisionado no meu corpo, vai ficar lá. Quando a gente faz essa prática física, a gente alonga, a gente estica, a gente mexe, a gente coloca a pessoa em contato com o corpo dela, diz a tradição que você libera aquelas emoções. Então a atividade física, a comum, é uma forma de yoga. Não, porque depende do grau de consciência com que você faz. Se você vai para a academia levantar ferro, ouvindo aquele putz-putz da academia e assistindo a televisão, você não está em contato com o seu corpo. O seu corpo está ali se mexendo, mas a sua cabeça está em outro lugar. O que a gente faz na prática de yoga é tentar botar tudo no mesmo lugar. A sua cabeça, a sua atenção, o seu corpo e a sua ação. De si. Você se percebe. Isso. Agora... Muito bom. Eu vou fazer yoga, eu falei pra Bia. Vai lá, vou fazer sim. Gordo também pode? Claro que pode. Não vai yoga conseguir, é para todo mundo. Mas não vai conseguir colocar o pé. Vai, porque gordinho é mais flexível. É mesmo? Os magrinhos têm mais dificuldade de pôr o pé atrás da cabeça. Sobre isso. Agora, Bia, em relação ao Brasil, era digital, o Bill Gates, que é americano e etc. O movimento, aquele movimento americano, o Occupy Wall Street, que foi em 2011 ainda, levou os jovens americanos lá a acamparem no coração financeiro lá de Nova York para poder protestar contra a corrupção, a desigualdade, essas coisas todas. Teve influência aqui no Brasil, esse Occupy Wall Street? Acamparam na frente da Fiesp com um pato. Então, como definir essa... Um protesto ao contrário, né? Essa situação? Como que a gente vai tentar ver essa influência americana com a influência brasileira? Então, é tão complicado, né? Porque assim, a gente é norteado por uma mentalidade americana e essa mentalidade americana é tida como referência para boa parte da nossa população, né? Olha que lindo, nos Estados Unidos funciona. Por que se lá funciona, aqui não vai funcionar? Por que lá tem tantos medalhistas que não recebem subsídio e aqui não tem? Lógico, né? Porque lá eles compram petróleo baratinho de um monte de país que eles sucateiam e destroem. Lógico, não dá para estabelecer essa relação direta de funciona lá, então tem que funcionar aqui. Isso é uma ignorância, né? Na melhor das palavras. Então, o Brasil, ele é influenciável. Sim, não, todos nós não estamos separados, né? Tudo influencia tudo. E óbvio, acho que aí, né, as teorias da conspiração à parte, mas a gente acredita que tem influências diretas de outras formas também, né? Ô Bia, você é professora de Bia Flauhaus, você é professora de yoga e está incentivando as pessoas aqui através do microfone, dos microfones da Rádio CT a praticarem. Prática de yoga. Agora, uma pessoa que tem uma doença, por exemplo, como o câncer ou o HIV, ele deve praticar o yoga? Sim, assim, a prática que a gente passa é comum para todas as pessoas e um dos maiores e melhores aprendizados que a gente tem dentro da prática de yoga é identificar os limites do seu corpo. Então, eu não vou lá. Então, se meu pé não chega atrás da cabeça, não é para eu pôr o pé atrás da cabeça. É para eu perceber onde que o meu pé chega. Né? Então, cada um, independente da sua circunstância, tem yoga. Tem gente de terceira idade que faz yoga, tem criança, qualquer um pode praticar yoga. Porque não é no limite do que o professor manda, é no limite do que o seu corpo te permite fazer. Porque é um trabalho entre você e o seu corpo. Não é para fazer apresentação no final do ano, não é para ficar malhado, não é para agradar ninguém, é para você restabelecer uma relação. Pensa num bicho. Um gato tem algum problema com o corpo dele? Nenhum. Ele é flexível, ele não tem dor, ele não tem hérnia, ele não tem... Por quê? Porque ele está 100% em contato com o corpo dele. O corpo fica aqui, a cabeça vai para outro lugar. A gente cinge, a gente separa o corpo da cabeça. Então, a ideia é unir. Então, vamos estar no mesmo lugar. Eu vou perceber as demandas do meu corpo. Agora, Bia Flauhaus, por que colocar na yoga o pé atrás da cabeça?
Foi simbólico, tá, gente? Quase nem dá para ninguém botar o pé atrás da cabeça. Mas, enfim, está relacionado a você experimentar os limites do seu corpo e aquilo que eu falei antes, você ser capaz de alongar musculatura, acessar partes do seu corpo onde as emoções possam estar aprisionadas. Esse é Porque é essa a perspectiva. Quando eu ajo no corpo, isso tem um efeito na mente. Assim como, por exemplo, se você levar um susto, se entrar um ladrão aqui agora, você assustar, isso vai causar, você viu um negócio, você ficou com medo de ser assaltado, isso desencadeou um efeito no seu corpo, acelerou o seu batimento cardíaco, você transpirou, você teve calafrio, enfim. A sua mente teve ou você pensou mal de alguém, você começa a ficar com dor de estômago, com raiva, começa a ficar tenso. Quando a sua mente fica perturbada, ela afeta o seu corpo. Então tem um canal ali, da mente para o corpo. Só que esse canal também funciona ao contrário. Quando eu mexo no corpo, eu afeto a mente. Então, se por uma pessoa ansiosa eu consigo restabelecer um ritmo mais tranquilo de respiração, a ansiedade dela diminui. Muito bem. Bia, onde encontrar a Bia Flauhaus? Bia Flauhaus. Eu dou aula ali na Vila Ema, no Espaço Nanda Kumaradas, onde tem o restaurante Krishna, que é um restaurante indiano, delicioso, também recomendo. E a gente tem um espaço lá de segunda a quinta-feira. Mas não tem carne. Não tem carne, é indiana, é vegetariana, uma comida deliciosa. E temos as práticas de yoga, terapias também, na rua Justino Cobra, 265. Aqui na Vila Ema. Aqui na Vila Ema. E o restaurante? Krishna, no mesmo espaço, Krishna. chama Espaço Nanda Kumaradas. O restaurante é Krishna e nós temos as aulas de yoga lá também. Para saber mais sobre o yoga ou yoga nas redes sociais, Bia Flauhaus. Bia Flauhaus no Facebook, é só procurar lá. A gente tem um grupo também que chama Estudos e Práticas Meditativas, onde a gente divulga também os encontros de meditação, que já é um outro assunto, que a gente pode até falar um outro dia. Vamos sim. E nesse grupo do Facebook Estudos e Práticas Meditativas, a gente divulga lá os eventos e o pessoal pode encontrar por lá. Bia Legal, tá bom? Flauhaus. Esse tá ótimo. Muito obrigado pela entrevista, pela sua presença, simpatia e pelo ensinamento que não pesou nada e a gente vai poder carregar por muitos anos as suas palavras. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Obrigada, Shirley. Obrigada pelo espaço para a gente poder divulgar. Estou muito grata a vocês. E até lá. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a entrevistada de hoje foi a Bia Flauhaus, que é professora de yoga, bacharel em comunicação social pela USP e ativista digital. A nossa editora de argumentos é a minha colega jornalista Shirley Marciano, o editor de comunicação engenheiro Gino Genaro, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.